Obrigado, Jason. Obrigado a você que veio hoje para estar conosco, para adorarmos juntos ao nosso Deus. Muito obrigado por sua presença, que Deus o abençoe. E não esqueça, durante essa semana até quarta-feira, estaremos juntos todas as noites. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o pastor Hamilton Menezes, radialista, jornalista e o pregador poderoso do Evangelho. É uma alegria, pastor, tê-lo conosco. Que Deus o use mais uma vez. Boa noite. Tudo bem? Tudo frio? Tudo certinho? Boa noite para você que nos acompanha também pela internet. É uma alegria muito grande estarmos aqui. E aquela perguntinha tradicional, não é? Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Se ainda não, então chegou a hora, né? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Encontraram? Apocalipse, capítulo 20? Lá no finzinho da Bíblia. Algumas Bíblias, como a minha, tem um dicionário, uma chave bíblica e mais alguma coisa, né? Então não está bem no final. Mas está no final aí do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 20. Feche os olhos. Vamos orar. Grande Deus e nosso Pai, que bom estarmos aqui na Tua casa. Que bom que a Tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. E agora queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os escritores da Bíblia, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Nós queremos entender, e não apenas entender, praticar o que a Tua palavra nos lembra e nos recomenda. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero chegar num momento da história e é preciso fazer uma rápida recapitulação de alguns acontecimentos que ocorrerão muito em breve em nosso planeta. Eu quero a ajuda de vocês, certo? No rádio, a gente, como eu já disse aqui ontem, não temos a facilidade de uma interação muito rápida, muito próxima. E aqui no auditório, sim. O que acontece com aqueles que morreram na fé e na esperança do retorno de Jesus? Quando Ele voltar nas nuvens dos céus, o que acontece com eles? O que acontece com eles? Ressuscitarão. Muito bem. E a Bíblia diz que juntamente com os que estão vivos, por ocasião da volta do Senhor, eles sobem para um encontro com o Senhor aonde? Nos ares. A Bíblia diz que Jesus vem com as nuvens do céu. Eu vou tentar trazer assim para uma linguagem mais século 21. Ele vem com suas naves espaciais. E Jesus, quando volta a segunda vez, Ele não toca o nosso planeta. Seus pés não tocarão. Ele ficará a uma certa altura e os salvos de todas as épocas, os justos ressuscitados, transformados, juntamente com os vivos preparados, transformados, sobem para um encontro com o Senhor nos ares. Já aqueles que não estão preparados e estão mortos, eles continuarão mortos por quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos. Muito bem. Os que estão vivos e não preparados, eles morrem pelo esplendor da vinda do Senhor. E ficarão mortos por quanto tempo? 1000 anos. Ok? A terra ficará um caos, né? Sem produção de absolutamente nada, nenhum habitante, nenhum ser humano, apenas Satanás e a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. E ficarão aqui restritos a esse planeta. O Apocalipse, no seu simbolismo, diz que eles estarão presos a uma cadeia de circunstâncias, porque não terão pessoas para tentar. Já os salvos, Deus queira que todos nós estejamos lá, subiremos e viajaremos para onde? Para onde? Para o céu. A Bíblia chama de céu. Jesus chamou de casa do meu Pai. E nós entendemos pela palavra de Deus que existem pelo menos 3 céus. Esse céu, o atmosférico, que nós conseguimos enxergar, o céu sideral,
onde estão as estrelas e os planetas, nós conseguimos enxergar um pouquinho, e há um terceiro céu. O apóstolo Paulo disse: eu estive lá, em visão, eu estive no trono de Deus, no terceiro céu. Jesus disse: na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. E quando a gente fala que nós vamos para o céu, quando Jesus voltar, não significa que nós vamos morar no céu. A gente não vai morar no céu. E quantas vezes a gente ouve na igreja, ou quem sabe de uma maneira equivocada, nós falamos: vamos morar no céu. A gente não vai morar no céu. A gente vai para a casa do Pai, passar férias durante quanto tempo? 1000 anos. E quando Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, o texto bíblico moradas, no original grego, a língua que foi escrito o Novo Testamento, quer dizer aposentos, quartos. Século 21, suítes. Ou seja, imagine o tamanho da casa do Pai, onde ficaremos numa suíte preparada para cada um de nós durante 1000 anos de férias. Eu fico tentando imaginar o tamanho da casa do Pai. Que casa gigantesca! Nós não ficaremos presos à nossa suíte. Teremos 1000 anos para aprender muita coisa, para descobrir muita coisa, para entender muita coisa. E talvez uma das coisas que teremos que entender na casa do Pai será que de repente você olha para o seu vizinho, a suíte ao lado, e você vê que é uma pessoa que você jamais imaginava que estaria salva, estaria na casa do Pai. E você fica pensando: ué, essa pessoa aqui? E aí de repente você procura alguém que, quem sabe, sentou ao seu lado no banco da igreja e não encontra. E aí o que você faz? A Bíblia diz que participaremos de uma fase importante do juízo de Deus. E aí você vai lá, a Bíblia diz, nos livros do céu, trazendo para o século 21, você vai lá nos computadores poderosos da casa do Pai, digita lá o nome e aparece lá na tela a ficha completa. Aí você examina: olha, jamais imaginei que essa pessoa tinha uma vida dupla. Deus foi justo não trazê-la. E essa outra aqui? Que interessante, como Deus é justo. Aí você tira todas as dúvidas. Mas a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Um dia. Passa rápido 1000 anos? Na casa do Pai passa rápido, porque o Pai não está limitado por essa coisa que nós chamamos de tempo. Ele é eterno. E vai chegar um momento que, eu não sei porquê, mas eu acho que vai ter Rádio Novo Tempo no céu. Por quê? Deixa eu tentar defender a ideia que eu tenho. Deus colocou ondas eletromagnéticas que giram a 300 milhões de metros por segundo ao redor de nosso planeta, invisíveis ao olho humano. Enquanto o seu coração bate, entre uma batida e outra do coração, essas ondas dão 7 voltas ao redor da Terra. O meu coração está batendo mais rápido que o de vocês, por uma razão muito natural de eu estar aqui falando para vocês. Mas entre uma batidinha e outra de coração, as ondas do rádio dão 7 voltas ao redor do planeta. Quem é que colocou isso? Deus. E Ele sabia por quê? Porque no tempo do fim, essas ondas seriam utilizadas para a pregação do Evangelho através do rádio, da televisão, da internet e outros meios que temos por aí. E vai chegar um momento que um locutor lá da rádio do Novo Tempo do Céu vai falar assim com uma voz bonita, e eu acho que não serei eu. Eu já pedi para Deus: Senhor, me dê uma vaguinha lá, mas em qualquer coisa. Não precisa ser o locutor, nem diretor, nem nada, mas apenas estar lá. E vai dizer assim: atenção, todos preparados, porque agora a gente vai voltar para casa, para a nossa casa, para o nosso lar. E a grande Jerusalém, aquela cidade gigantesca. Há uma discordância entre os teólogos de quanto mede a Nova Jerusalém. Uns dizem que cerca de 600 quilômetros de cada lado. 600 quilômetros de altura. É algo inimaginável. E essa gigantesca cidade desce,
o profeta Zacarias diz que ela vem e é estabelecida, estacionada no Monte das Oliveiras, que vai ser aplainado. 600 quilômetros vai o Monte das Oliveiras e a Palestina inteira para receber essa gigantesca cidade. E aí acontecem algumas coisas muito interessantes. Esse aqui não é o meu sermão. Ainda não é o meu sermão. Eu quero chegar num ponto da história. Quando a Nova Jerusalém desce, acontece a segunda ressurreição. Todos aqueles que não se prepararam de todas as épocas, milhares, milhões de seres humanos, brotam da terra, ressurgem do pó. E eu fico pensando, que coisa triste será participar da segunda ressurreição. Já parou para pensar? Nenhum anjo tocando trombeta, nenhuma manifestação de júbilo, de alegria, nenhum cântico, apenas dor, remorso, tristeza e a terrível sensação de estar perdido, perdido para sempre. Cada um vai acordar com os mesmos ímpetos que tinha ao morrer, com os mesmos problemas que tinha ao morrer, com as mesmas doenças. Se há um momento na história desse planeta que se pode dizer inferno, vai ser esse. Vai ser esse. Perdido. Eu fico imaginando o que passará na cabeça, na mente das pessoas, as grandes interrogações, as perguntas, os questionamentos, porque brotarão da terra seres humanos que se perguntarão o que aconteceu com o planeta, personagens da história sobre os quais se estudaram nas escolas, nas faculdades, nas universidades, homens, heróis do passado, agora convivendo juntos, o que aconteceu com a humanidade? Alguém trará a resposta. Nosso planeta foi invadido por ETs. Eu era um deles, dirá aquele. Eu sou um dissidente. E só há um jeito para salvar a terra: nos unirmos e tomarmos o lugar dos invasores. Lá tem uma árvore que nos dará vida eterna. É somente esse o jeito. Lúcifer fará proezas, milagres. E a Bíblia diz que ele será solto por um pouco de tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas o suficiente para que o mundo recomece depois de 1000 anos de escuridão. Onde encontrarão um remédio para tanta gente, alimento para tanta gente? 1000 anos, a terra terá passado por um caos. Lúcifer fará milagres extraordinários. Eu fico imaginando os veículos de comunicação voltando a funcionar, os grandes satélites capturando imagens de dentro da cidade, dos invasores que vieram do espaço, os grandes portais de notícia na internet, os grandes jornais impressos, mostrando passo a passo os preparativos para o grande desfecho, o final da história, o dia D da humanidade. Imagens de pessoas conhecidas são projetadas e os de fora poderão reconhecer. Quem sabe amigos, familiares, pessoas queridas. Soldados antediluvianos que aprenderam a lutar com paus e pedras, agora aprendendo os mais altos mecanismos e tecnologia de guerra. Soldados que lutaram entre eles, agora vencendo as barreiras linguísticas, ciúmes, inveja, lutando por um mesmo objetivo: salvar o planeta. Aquilo que foi ficção nos filmes de Hollywood, agora se torna realidade. É o mundo unido para expulsar os invasores que vieram do espaço. Chega a última semana. As manchetes ocupam os principais jornais do mundo. Extraterrestres não têm chance.
Zero Hora diz: a cidade de ouro será nossa. Naquele último domingo, a Rede Globo não apresenta o Fantástico. Entra em rede com os principais canais de televisão do mundo inteiro e projetam então para a humanidade de forma positiva, incentivadora, de que é possível vencer. Ali estão, naquele grande debate, os principais heróis que o mundo produziu, os principais articuladores, especialistas estratégicos de guerra. Ali está Átila Uno, ali está Hitler, Alexandre, Nimrod, Napoleão, eu não sei quantos, mas os principais que a humanidade produziu ao longo da história. São mostrados infográficos em 3D, 4D, 5D, sei lá quantos Ds, de como será executada a estratégia. Onde estão posicionados os aviões de bombardeio, os navios de guerra no Golfo Pérsico, no Mar Mediterrâneo, as ogivas nucleares apontadas para Nova Jerusalém. Onde estarão os soldados que invadirão o local após a derrubada dos muros? Tudo está pronto, a humanidade está em frenesi. O dia D da história finalmente chegou. Tudo está pronto. Começa a contagem regressiva. O botão vai ser apertado. A ordem vai ser dada. 9, 8. Eu vou fazer um parênteses aqui agora. Eu vou deixar a história um pouquinho de lado. Porque nessa noite, eu quero falar de pessoas como você e como eu, que estarão lá. Ellen White, no livro O Grande Conflito, que ela detalha tudo isso, ela menciona nomes de pessoas que estarão dentro da cidade e nomes de pessoas que estarão fora da cidade. E entre os vencedores dentro da cidade, ela lista os apóstolos, os discípulos de Jesus, Paulo. E fora da cidade ela menciona várias pessoas, imperadores romanos, Pilatos, Herodes. Ela menciona Nero, imperador romano, e a mãe de Nero. Eu quero nessa noite meditar com vocês, em poucos minutos, sobre dois personagens. Um de dentro da cidade, Paulo, e outro de fora da cidade, Nero. Quando Jesus nasceu, o imperador romano chamava-se Augusto César. Quando ele morreu, o imperador, o dono do mundo, era Tibério César. Depois de Tibério veio Calígula. Depois de Calígula veio Cláudio. E depois de Cláudio veio Nero. A mãe de Nero chamava-se Agripina. Agripina era irmã do imperador Calígula. E por ser irmã do imperador, ela ocupava uma posição de destaque, de importância na classe alta de Roma. Quando Nero tinha uns 3 anos de idade, o marido de Agripina morreu e ela se casou novamente com um cidadão rico. Passado mais alguns anos, esse segundo marido de Agripina morreu. Mais ou menos nessa época, o imperador já era Cláudio. Cláudio mandou executar a mulher. Por qualquer sorriso maldado da esposa, mandava-se cortar o pescoço fora. E Cláudio mandou executar a mulher. E Agripina viu que essa era a sua chance para fazer de seu filho, Nero, que era um adolescente, imperador de Roma. E não foi difícil para ela se tornar atrativa para o velho imperador Cláudio. E Agripina se casou com Cláudio. No mesmo dia, Nero, que tinha uns 13 ou 14 anos de idade, se casou com a filha do imperador. Qual era o plano de Agripina? Fazer com que Nero fosse o substituto de Cláudio. Havia, porém, um problema. Cláudio tinha um filho chamado Britânico, e ele era o herdeiro natural do trono. E o que faz então Agripina? Ela consegue convencer o marido para que quando este morresse, o trono ficasse então com
Nero e não com britânico. E quando ela consegue isso, de forma legal, ela envenena o marido. E o imperador romano Cláudio morre, e Nero, no dia 13 de outubro do ano 53 de nossa era, assume o poder do mundo, com 15 anos de idade. Nero não gostava de política, não gostava do poder. Quem mandava em Roma, por trás, era Agripina. O tempo passa, Nero estava mais ou menos com 21 anos de idade e se apaixona por uma ex-escrava. E chega para a mãe e diz: mãe, eu vou me divorciar da minha esposa, a filha do finado imperador, Cláudio, e vou me casar com essa ex-escrava. A mãe não gostou da história e disse: você não faça isso, porque se você fizer, eu destrono você e dou o trono para britânico. E o que fez Nero? Ele resolveu facilmente a situação. Havia aprendido com a mãe, envenenou o britânico, mandou assassinar a própria esposa e, cansado das reclamações da mãe, ele mandou assassinar a própria mãe. Alguns historiadores dizem que ele mandou abrir a barriga da sua mãe para ver de onde havia saído. Era cruel, era tirano, o imperador romano. Mais ou menos nessa época, o apóstolo Paulo voltava de sua terceira viagem missionária. E a história está lá no livro de Atos. Quando ele chegou em Jerusalém, armaram uma situação para prender o apóstolo Paulo. Paulo quase foi linchado em praça pública. E ele foi levado então para Cesareia. Lá ele ficou mais ou menos uns 2 anos preso. Passou por uma série de julgamentos, por Festo, por Agripa, por Félix. E ninguém sabia o que fazer com o apóstolo Paulo. E quando você lê a história no livro de Atos, você percebe que Paulo estava impaciente com aquela situação. E aí ele faz então um apelo. E ele diz: eu quero ser julgado por César. E você percebe na leitura bíblica que quando ele faz esse pedido, as pessoas se surpreendem e dizem: bem, se você quer ser julgado por César, para César você vai. E mandam então o apóstolo Paulo para Roma. Tem aquele que é o 4º ou 5º naufrágio da sua vida. Ele passa lá na ilha de Malta, chega a Roma, mora numa casa alugada, e o livro de Atos para a história por aí. Só que quando Paulo pediu para ser julgado por César, ele na verdade estava pedindo para ser julgado por quem? Por Nero. César era Nero, era o imperador romano. César é o título do imperador, era o título do imperador. Qual era a chance de Paulo? Nenhuma. Porque Nero não queria saber. Veio para ser julgado e para ser condenado. Os judeus que não gostavam do cristianismo e não gostavam de Paulo, eles fizeram todo o possível para que Paulo fosse condenado. Nem precisava. Inclusive utilizaram a atual esposa de Nero, que era uma prosélita judia, para influenciar o marido e levar Paulo à morte de mártir. E aí nós temos o primeiro encontro. Paulo e Nero, na sala do tribunal em Roma. Para surpresa de todo mundo, Nero declara Paulo inocente. E Paulo é libertado da prisão e sai para a sua 4ª viagem missionária. Livre, completamente livre. Passado um tempo, a cidade de Roma quase foi destruída por um incêndio. Nero mandou colocar fogo em Roma. Os historiadores dizem que enquanto as chamas queimavam a capital, ele com a sua lira compunha música. Era um louco varrido, completamente doido. Dos 15 departamentos de Roma, pelo menos 8 foram completamente destruídos pelo fogo. Os romanos desconfiaram de que Nero havia mandado colocar fogo em Roma. E o imperador, sendo pressionado com aquela situação, precisou buscar um bode expiatório. Quem poderia ser o culpado do incêndio de Roma? Pensou e descobriu.
Havia um grupo que falava de um tal de Jesus Cristo, que havia sido crucificado e ressuscitado. Cristãos, esse grupo serve. Os cristãos foram acusados do incêndio de Roma. Milhares e milhares de cristãos foram perseguidos, presos, torturados e mortos. À noite, nos jardins do Palácio de Nero, os postes de iluminação funcionavam de uma maneira espetacular. Eles amarravam os cristãos, jogavam piche sobre eles, ateavam fogo, estes queimavam e depois de queimarem colocavam outros. No final de semana iam para os lugares de espetáculo, onde nos picadeiros eram colocados velhos, mulheres grávidas, jovens, crianças que eram devorados por feras famintas. Outras vezes, eles apenas colocavam lá os cristãos e soltavam bois, vacas, baravios, que vinham com seus chifres pontiagudos e atravessavam aquelas pessoas. Outras vezes, eles amarravam em postes e as feras vinham e arrancavam membros, braços, pernas, partes do corpo de cristãos vivos. Milhares foram mortos. Aqueles judeus que não gostavam de Paulo e dos cristãos, viram que aquela era a chance, e foram ao imperador e disseram: imperador, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, o senhor tem razão. Eles sabiam que era mentira, todos sabiam. E sabem quem foi que colocou na cabeça dessa gente para colocar fogo em Roma? Paulo. O apóstolo Paulo foi caçado pelo Império Romano, foi preso. E nós temos aí o segundo encontro de Paulo e de Nero. Paulo sabe que não tem mais chance. Não tem mais chance. Mas quando ele olha, quando é dada a oportunidade para ele falar, e ele olha para as pessoas que estão ali, dos mais diferentes lugares do mundo, o seu coração se toca de emoção e comoção. Apaixonado por Jesus, o homem que dera sua vida pela pregação do Evangelho, que fora açoitado com varas em praça pública, que fora apedrejado 4, 5 vezes, foi dado como morto diante do imperador de Roma e diante das pessoas naquela sala do tribunal. Paulo prega o sermão mais poderoso de sua vida. Ele fala de Jesus, ele fala da vida dele, e ele diz: a bandeira que eu carrego, essa nunca descerá do mastro. Todos perecerão, mas Emanuel será o vencedor. O Espírito Santo se manifesta de maneira poderosa naquele ambiente. A palavra do Senhor vai alcançando cada coração. O imperador Nero, ouvindo aquele discurso apaixonado de alguém que realmente amava o seu Senhor, ele fica impressionado. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela tem uma frase extraordinária quando ela diz assim: o imperador fica impressionado. Até eu quero ler para você esse texto, porque ele me fala muito ao coração. Ele mostra a graça e a bondade de Deus. Vejam, por um instante, ou melhor, nunca dantes ouvira Nero a verdade como a ouviu nessa ocasião. Olha só que detalhe interessante. Por um instante, o céu se abrira para o criminoso e endurecido Nero, e sua paz e pureza lhe pareceram desejáveis. Que amor maravilhoso de Deus, que graça! Deus abriu o céu para receber Nero, para perdoar. Eu fico pensando
cada pessoa desse mundo, em um ou outro momento, tem recebido a oportunidade de salvação. Todas elas, inclusive Nero. Por um instante, ele acariciou o desejo do perdão. E um tanto atônito, ele interrompe o julgamento. Manda que Paulo seja levado de volta à prisão. E após, então, outros momentos, ele declara Paulo condenado à morte de mártir. Paulo é levado às escondidas para ser executado. Ellen White, descrevendo esse instante, ela diz que lá naquela tarde de verão, quando a espada do carrasco desce sobre a cabeça, o pescoço de Paulo, a sombra da morte cai sobre o mártir. Ela diz assim: seu último pensamento avança como o primeiro quando despertar para o encontro com o seu Senhor. Morreu Paulo. Tempos depois, Nero fez uma expedição à Grécia, voltou de lá e se entregou à mais chocante libertinagem. Em meio a uma de suas festas, um mensageiro trouxe a notícia no palácio de que uma insurreição se levantava na cidade, porque havia um boato de que um grande exército marchava em direção a Roma e os romanos estavam vindo para o palácio para destronar o imperador. Nero tem medo, tenta tirar a vida, mas não tem coragem e foge. Foge para uma residência de campo. E enquanto seus perseguidores se aproximam a cavalo, Nero, com a ajuda de um escravo e de uma espada, tira a sua própria vida. E assim morre Nero aos 32 anos de idade. Paulo e Nero, duas formas diferentes de viver. O solo da Itália tragou o sangue de ambos. E hoje, as pessoas chamam seus filhos de Paulo e seus cães de Nero. Mas as coisas não terminam por aí. E aqui eu fecho parênteses. Você já parou para pensar o que significa estar perdido? Estar perdido significa estar ao lado de pessoas da índole de Agripina, de Nero e de tantos outros tiranos que esse mundo produziu. Tudo está pronto. Vamos voltar lá no começo. Contagem regressiva. Soldados preparados para invadir. Ogivas nucleares apontadas. Aviões de bombardeio com seus motores funcionando. Navios de guerra. Tudo pronto. Começa a contagem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Antes que o botão seja apertado, acontece o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Leia comigo. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que acontece aqui? No momento do ataque, ergue-se pelo centro da cidade, surge de dentro da cidade, à altura de todos, o trono de Deus. E Deus, sentado sobre o trono, faz com que todos os ímpios, preparados para o ataque da cidade, paralisem, boquiabertos com o que acontece. E em seguida, por trás do trono,
No céu, como se as nuvens formassem uma grande tela de cinema, são projetadas as cenas principais da história da humanidade. Aquilo que os anjos de Deus, com suas poderosas filmadoras, registraram, num grande compacto, são mostradas. Ellen White, no Grande Conflito, ela vai detalhando esse momento. Ela diz, as cenas desde a criação do homem, passando pela queda de Adão, os principais momentos da história do planeta, chegando ao nascimento, à vida de Jesus, o Getsêmani, a cruz. E ela diz assim, cada ator relembra a cena que desempenhou. Nenhum consegue desviar o olhar daquilo que está sendo projetado. Cada pecador agora, na sua mente, relembra a sua própria história, as oportunidades que teve, os apelos que foram feitos, as mensagens que foram proferidas, os sermões que foram ignorados, os convites que foram rejeitados, as tentações que cada um acariciou no coração, os pecados escondidos, tudo é mostrado como se escritos com letras de fogo. Cada um se torna consciente do seu pecado. Eu deixo entregue à imaginação de vocês o momento em que o olhar de Paulo cruzar com o olhar de Nero. É o terceiro encontro. É o último encontro. Eu imagino que no coração de Nero, ele vai lembrar daquele dia na sala do tribunal em Roma, quando Paulo, com paixão e emoção, falou e ofereceu a ele a oportunidade de salvação. Com certeza no seu coração haverá dor e remorso ao fazer uma retrospectiva de sua vida e lembrar que com 15 anos se tornou imperador, com 21 assassinou a mãe, a esposa, milhares de cristãos, entre eles o apóstolo Paulo. Mesmo a sua mente pervertida, parece tudo muito triste, dolorido, pavoroso, assustador. O título da minha mensagem nessa noite é Paulo e Nero, diante do grande trono branco. E nessa parte final, eu quero mudar por uma razão muito especial o título da mensagem dessa noite. Porque você vai voltar para casa agora, daqui a pouquinho. Você que está acompanhando pela internet vai desligar o seu computador. E talvez vai esquecer muito do que eu falei aqui, porque são muitos detalhes. Mas por favor, eu gostaria que você não esquecesse o que eu vou dizer agora, que é o mais importante. Pode esquecer a história de Nero, de Paulo, os detalhes, mas por favor não esqueça do que eu vou dizer agora, é o mais importante. O mais importante é que você e eu estaremos lá, naquele dia. Por isso eu quero mudar a mensagem, o sermão, o título, para Paulo, Nero, você e eu, diante do grande trono branco. A grande pergunta nessa noite é: de que lado vamos estar? De que lado vamos estar? Ao lado de Paulo ou ao lado de Nero? Não tem como escapar, irmãos. Talvez você pense, não, mas eu não vou estar. Vai estar sim. Não tem como escapar. Todos nós estaremos lá. Pode até pedir, quando eu morrer, faça um picadinho de mim, mande um pedaço para o Japão, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a África. Não vai adiantar, você vai estar lá, eu vou estar lá. É sério, é urgente, é importante, é grave. De que lado estaremos? Ao lado dos campeões? Ao lado dos vencedores? Ao lado de Jesus? Dentro da cidade? Ou fora da cidade? Nós estaremos lá.
Já pensou que coisa maravilhosa? Será assistir o compacto mostrando os momentos finais da vida de Jesus, no Getsemane, na cruz. Ele, o nosso substituto, morrendo no meu e no seu lugar. Não tem palavras, não temos palavras para descrever isso. E depois que tudo isso acontecer, a palavra de Deus diz que os ímpios se dobrarão diante do trono de Deus e reconhecerão que Deus foi justo em salvar aqueles e deixá-los de fora, porque eles voluntariamente escolheram ficar contra Deus. Queridos, aquele hino que diz todo joelho se dobrará, ele descreve exatamente esse momento. Exatamente esse momento. Satanás, num momento de desespero, ainda conseguirá motivá-los a atacar a cidade. E aí vem o que acontece no capítulo 20, leiamos a partir do verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí o verso termina, é um dos mais tristes da Bíblia, dizendo: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Tem gente que diz assim, não, mas Deus é amor. Deus não vai fazer isso. Quando chegar esse momento, Deus vai olhar para aquela multidão ali, ajoelhada diante dele, e vai dizer, gente, vamos começar do zero de novo? Vamos passar uma borracha em cima disso? Deus não vai fazer isso. Não porque Ele é justiça, mas porque Ele é amor. Sabe por quê? Imagine um não salvo na casa do Pai. Sentir-se-á bem lá? Não. Por quê? Porque não é o seu ambiente, não está acostumado com aquele tipo de vocabulário, de palavras, não são as músicas que ele está acostumado a ouvir, não é a comida que ele está acostumado a comer, não é o ambiente que ele está acostumado a conviver. E se ele fosse para a casa do Pai, ele diria, Pai, onde é a porta de saída? Aqui não é o meu lugar. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. E a Bíblia diz que descerá fogo do céu e queimará raiz e ramos, pecado e pecadores, Satanás e seus anjos. E esse fogo purificará a terra. E Deus fará o quê? Novos céus e nova terra. E a Bíblia diz na sequência que Deus enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. Queridos, eu fico imaginando que Deus enxugará dos próprios olhos as suas próprias lágrimas. Porque são seres humanos, filhos preciosos, por quais Jesus deu a vida na cruz do Calvário, mas que voluntariamente escolheram, usando o seu livre-arbítrio, ficar contra Deus. Rejeitaram voluntariamente a salvação. Lágrimas que nunca mais cairão. E aí começa o quê? Novo céu e nova terra. Finalmente o céu, finalmente a terra nova, aqui, nesse planeta. Você já parou para pensar o que significa viver para sempre? A gente não sabe o que é viver para sempre. Nos acostumamos com um mundo louco,
um mundo violento, terrível, acidentes, mortes cruéis, madrastas assassinando enteados, bebês sendo mortos, destruídos pela doença, pais, mães separados por N questões, famílias desestruturadas. Nos acostumamos, infelizmente, com esse mundo. Infelizmente. Quando as pessoas vivem 70, 80, 90, 100 anos, 110, nos assustamos com isso. Mas vemos nessa fase da vida, para muitos, dor, sofrimento, cansaço, querendo descanso, porque não aguentam mais viver. Não sabemos o que é viver para sempre. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que tenta descrever a eternidade. E com ela eu quero encerrar. A pessoa diz assim: imagine um pequeno pássaro, uma pequena ave, passarinho, que vai lá na praia. Vamos pegar aqui uma praia do Rio Grande do Sul, Tramandaí. Quantos conhecem a praia de Tramandaí? Todo mundo, né? Quase todos aqui. Tem muita areia lá, não tem? Tem bastante areia lá, irmão? Tem, né? Esse passarinho vai lá e pega um grãozinho de areia, lá em Tramandaí, vem e coloca no seu ninho. Passado 1 milhão de anos, o mesmo passarinho vai lá em Tramandaí, pega outro grãozinho de areia, vem e coloca no ninho. E a cada 1 milhão de anos ele vai lá e pega um grãozinho e vai trazendo para o seu ninho. Tem bastante areia lá, não tem? Vai demorar muito para ele pegar toda a areia da praia de Tramandaí. Quando ele conseguir levar para o seu ninho toda a areia da praia de Tramandaí, ele vai para a praia vizinha. E ele vai trazendo um grãozinho de cada vez. Um grãozinho de cada vez. A cada 1 milhão de anos. E vai demorar muito tempo. Depois que ele conseguir na praia vizinha, vai para outra. E vai pelo litoral inteirinho do Rio Grande do Sul, e sobe Santa Catarina, as praias de Santa Catarina, as 42 da ilha de Florianópolis, e passa então para as praias do Paraná, as de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, do Nordeste inteiro, da América do Sul, chega no Uruguai, corre lá para as praias do Caribe, na América Central, um grãozinho de cada vez a cada 1 milhão de anos. Vai para a América do Norte, vai para a África, vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para a Oceania, e no dia que esse passarinho conseguir trazer para o seu ninho o último grãozinho de areia, e tem que ser um ninho grande, porque é muita areia, quando ele conseguir trazer o último grãozinho, vai demorar muito tempo, não vai? Mas quando ele conseguir levar o último grãozinho de areia, a eternidade nem terá começado ainda, porque ela não tem começo, ela não tem fim. Viver para sempre, meu irmão, viver para sempre, meu amigo, tornar realidade todos os nossos sonhos, aquela faculdade que a gente sempre sonhou em fazer e não conseguiu, finalmente vamos tornar realidade o nosso sonho, a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, o pós do pós do pós, viver sempre. Chegar em casa depois do trabalho sem nunca estar cansado, com ânimo, com ritmo, para trabalhar 1 milhão de anos sem parar. Nunca mais calor, nunca mais ar-condicionado, nunca mais frio, nunca mais dor de espécie alguma, nunca mais sofrimento de espécie alguma, nunca mais remédio ruim, nunca mais injeção, nunca mais farmácia, nunca mais hospitais, nunca mais enfermeiros e médicos terão que mudar de profissão, né? Nunca mais casas fúnebres, nunca mais velórios, nunca mais cemitérios, nunca mais lágrimas, nunca mais morte, famílias separadas hoje pela morte, unidas para sempre, reencontrar os nossos queridos, viver com eles. Eu fico pensando como será a família a partir daí. Alguns dizem assim: eu quero morar com meu pai,
Mas e o seu pai não quererá morar com o pai dele? E o pai dele não quererá morar com o avô dele? E assim por diante? A família será diferente, o mundo será diferente. Viver para sempre, sem dor nenhuma. Nunca mais óculos. Nunca mais óculos. Eu coloco isso na cabeça e parece que eu estou com um capacete. Nunca mais óculos. Nunca mais cabelos brancos. Nunca mais as irmãs precisarão pintar seus cabelos, né? Que bênção. Nunca mais os cabelos cairão da cabeça. Viver para sempre. Queridos, qual é o preço? O preço já foi pago. Jesus já pagou. O passaporte está na sua mão. Está na sua mão, está na minha mão. Você está preparado? Está preparado? Se Jesus viesse hoje, você iria com Ele? Amém. Com certeza. Que expressão de convicção. Talvez você pense no seu coração, Jesus não vai voltar hoje. É verdade. Hoje, dia 1º de junho de 2014, Ele não vai voltar. Porque profeticamente tem coisas ainda para acontecer. Mas quem garante que nós estaremos vivos daqui a 5 minutos? Quem garante? Você sabe quantos anos de vida você tem? Quantos meses? Quantas semanas? Quantos dias? Quantas horas? Quantos minutos? Quantos segundos? Alguém sabe? Não sabemos. Precisamos estar preparados sempre, continuamente. Ano passado, um pastor em Curitiba, na igreja central, apresentando um netinho. Depois da apresentação, sentou no banco e morreu. O que era para ser uma festa, se tornou um momento de dor, de tristeza. Não nos acostumamos com a morte. Não nos acostumamos com a morte. Ano passado eu estive em Caxias do Sul, um sábado frio de agosto. Estava 4 graus, 3 graus a temperatura. Foi um final de semana que eu consegui abrir na minha agenda para usar as milhagens das viagens e vir para Gramado, Canela com a minha esposa. E foi o final de semana mais frio que o Rio Grande do Sul teve. Foi tão frio, desde que chegamos no aeroporto. Frio, chuva, frio. Fomos a Gramado, não enxergávamos no mesmo lado da calçada o que tinha. Não dava para ver nada, neblina. 2 graus, 1 grau. E no sábado eu fui a Caxias pregar. Havia combinado com um pastor amigo que apresentaria o filhinho deles na igreja. E eu preguei aos irmãos esse sermão. E a saída uma senhora me abraçou. Ela disse: pastor, há um tempo atrás eu pedi no seu Facebook para o senhor orar pelo meu marido. E aqui está ele. E eu o abracei. Ela apresentou a filha e um netinho. Que aquela família saiu. 30 quilômetros dali eles moravam. E ela foi lá só para ouvir a mensagem. Só que chovia muito. E o marido estava dirigindo rápido, em velocidade. O carro aquaplanou na rodovia. Capotou várias vezes. Depois de ter capotado várias vezes, ele despencou num despenhadeiro. Eu fiquei sabendo disso na segunda-feira. Quem contava a história era aquela mesma irmã que me abraçou à porta. Ela disse: pastor, nós capotamos tantas vezes, caímos para fora da estrada e não sofremos um arranhão sequer. Deus nos protegeu. E eu fiquei pensando, e se Deus tivesse permitido que morressem? Estariam salvos? Naquela manhã eles tomaram a decisão ao lado de Jesus. E eu tenho certeza que estariam salvos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos.
Por isso é importante estar preparado quando? Hoje. Agora. Nós vamos ter a mensagem final agora. Eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Você aqui na igreja e você que nos acompanha pela internet. Como estão as coisas? Se você morresse hoje, eu não quero ser trágico aqui. E não quero assustar você também. Essa mensagem não tem o objetivo de assustar ninguém. Porque Deus não quer ninguém pelo medo. Por favor. Mas você estaria pronto para acordar na primeira ressurreição? Está tudo certo? Na sua casa, com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com seus filhos, com os irmãos da igreja. Está tudo certo. Você poderá dizer para Jesus: aqui estou com os meus filhos, aqui estou com a minha esposa, aqui estou com o meu marido, aqui estou com os meus pais. Poderia dizer nessa noite? Se há alguma coisa que precisa mudar, se há alguma decisão não tomada que você precisa tomar, eu quero convidá-lo nessa noite para que você venha à frente durante a música, porque eu quero orar por você. Eu sei que muitos aqui têm saudade de alguém e querem reencontrar. Recentemente nós perdemos um tio muito querido, pai da Marilena. Eu quero ver o tio Paulo. Tenho certeza absoluta do preparo dele. Ele está tranquilo, dormindo o sono da morte, como num piscar de olhos, acordará. Mas e eu? E eu? A responsabilidade é minha, é nossa. Durante a música, avalie a sua vida. E se você sentir no coração que precisa recomeçar, que precisa repensar as suas prioridades, precisa dar a Jesus o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, o momento é hoje. Mais uma vez Deus convida, mais uma vez Deus oferece a oportunidade. Eu vou estar orando por você.